Olá, tudo bem? Meu nome é Humberto Dreyer, não sei se você me conhece. Eu gostaria de falar algum tempo com você sobre casamento, sobre matrimônio, sobre a vida a dois, sobre a vida com filhos, né? De repente você pode se perguntar, mas quem eu sou? Durante 30 anos eu fiz palestra nesse Brasil, em praticamente quase todos os estados. Foram algumas centenas, algumas milhares de palestras que envolviam também esse tema, que é um tema muito importante. De repente você pode perguntar, mas o que você tem para oferecer isso? O que eu tenho a oferecer é que esse ano eu vou fazer 44 anos de casado com a mesma mulher, temos 4 filhos. E durante o tempo de palestras que eu fiz, gradativamente eu pude melhorar um pouquinho. Todos nós temos as nossas manias, todos nós temos o nosso jeito de ser. Existem muitas coisas, por exemplo, que nós falamos e pensamos que estamos falando bem, e no fundo nós estamos ofendendo pessoas. E a gente não nota. E às vezes essas pessoas que nós ofendemos são as pessoas que nós mais gostamos. Tá? Eu estou aqui no sul da Bahia, bem no sul da Bahia, praticamente ali vai ser a divisa com o Espírito Santo, alguns poucos quilômetros aqui. Aqui é uma praia encantadora, onde minha esposa e eu estamos aqui já há 120 dias. Hoje está fazendo, dia 25 de janeiro, está fazendo 4 meses que nós estamos aqui. E existe uma possibilidade de nós nem sairmos mais daqui. É um lugar maravilhoso, um lugar muito bom. Hoje minha esposa está em Maringá fazendo os exames médicos, mas ela já está voltando. E eu aproveito agora para fazer esse vídeo, para poder mostrar algumas coisas que de repente poderão ajudar você. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu conheço o ser humano. Eu sei como o ser humano age, como ele pensa, como ele se comporta, né? No meu tempo, eu estou com 65 anos, faço agora 66 anos, né? Agora em abril, e há muito tempo eu já começo a entender que muita coisa mudou desde o tempo em que minha esposa e eu casamos. Nós tivemos aproximadamente 4 anos e meio de namoro. Casamos quando nós tínhamos aproximadamente 22 anos, cada um de nós. Nós temos a mesma idade. E vivemos uma vida junto a alguns períodos bons e alguns períodos de bastante dificuldade. Dificuldade, eu digo dificuldade financeira, né? Foi um dos aspectos que judiou muito da gente, mas nós juntos, né? Nós conseguimos passar por muitas barreiras. Uma das particularidades que eu poderia dizer para você, que minha esposa e eu sempre nos entendemos bem. Raramente nós discutimos. Não somos perfeitos, não. Não somos perfeitos.
Cada um de nós tem os seus pontos negativos. E temos eles ainda até hoje. Mas aprendemos a viver com esses pontos negativos. Eu sei que na minha época, quando nós namorávamos, quando nós casávamos, não existia divórcio, por exemplo. E a pessoa que casava, ela casava com o pensamento, sabe, de que ela tinha que viver para sempre junto com a pessoa com quem ela casava. E isso, de uma certa maneira, pra gente, eu entendo que foi bom. Hoje, com o divórcio, muitos que nem casam mais, quando vão morar junto, eles já pensam assim, se der certo a gente fica junto, se não der certo a gente se separa. De repente você poderia pensar assim, e será que isso é bom? Será que tem vantagem nisso? Será que tem vantagem na primeira dificuldade, no primeiro problema que existe, sabe? Um vai para um lado, o outro vai para o outro lado, e os filhos ficam muitas vezes à deriva, né? Eu acho que nós precisamos pensar numa coisa muito importante. Principalmente nós que temos um sentimento que há um Deus cuidando de nós. E eu vejo que na Bíblia existem algumas partes em que mostram que é muito interessante, sabe, conviver com uma pessoa só. Eu tive essa semana conversando com alguém e a pessoa falou o seguinte, lá no Velho Testamento eles podiam casar com várias mulheres, um homem. E aí eu respondi para essa pessoa, não podiam não. Eles casavam com várias mulheres, mas Deus não autorizava isso não. Por que Deus não autorizava? Porque não é bom. De repente pode ser bom em alguns momentos, porque hoje o homem tem uma mulher e amanhã ele já tem uma outra mulher e depois ele tem uma outra mulher e ele pode achar isso agradável. Mas quando vem os filhos, existe briga por herança. Imagine, se já tem brigas por herança, né? Quando apenas o homem e a mulher, apenas um homem e uma mulher estão juntos, né? Brigas de filhos, né? Imagine, tem 2 mulheres, 3 mulheres, cada uma delas tem 1, 2, 3 filhos, sabe? A briga que existe entre os filhos, por vários fatores, Deus sabe disso. E Deus disse assim, olha, é bom, né, que você case, mas que seja uma mulher com uma mulher só, e você mulher com um homem só. Mas eu dizer isso hoje para uma cultura que, de uma certa maneira, sabe, já não pensa mais desse jeito, se torna um pouco complicado. Mas para quem já se separou, para quem já casou de novo, e se separou de novo, e casou mais uma vez, e depois... Tem gente que se separou e que casou várias vezes. A vida da pessoa não é mais uma benesse. Ela já tem um monte de problemas. Então, como eu penso, mesmo que você entenda assim, bom, você pensa, eu não penso desse jeito, tá? É você que já está com 65 anos, você já está velho, você pensa daquele jeito, sabe, que pensavam lá quando no tempo da onça. Hoje nós pensamos diferente, hoje nós agimos diferente.
Mas será que mudou alguma coisa? Será que mudou alguma coisa? Será que você que hoje está com 20 anos, 22 anos, 16 anos, 25, 30 anos, será que se você viver até os 65 anos de idade, você vai continuar pensando do jeito como você está pensando hoje? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Quando eu era novo, eu pensava de um jeito. Os anos foram passando, eu entendi que da maneira como eu pensava, era uma burrada. E aí a vida começou a me mostrar que eu tinha que pensar diferente. Ou você acha que eu não pensava assim quando eu olhava para os meus pais e pensava assim, e aí, vocês estão velhos já. Vocês pensam como velho. Eu sou um cara jovem. Eu penso como os jovens. Isso que vocês estão dizendo agora, sabe? Isso aí era lá do tempo de vocês, lá. Mas hoje mudou. Então, de repente, o que você está pensando hoje, eu já pensava. Eu já pensava. Mas os anos foram passando, os dias foram passando, e a gente começou a entender que o caminho que a gente estava tomando era um caminho que ia dar num lugar que ia ferrar a gente. Se a gente já estava ferrado, pensando do jeito como a gente pensava, agora, sabe, olhando para tudo isso que estava acontecendo, eu digo, não, espera um pouquinho. Aí, com 26 anos de idade aproximadamente, talvez 30 anos de idade, eu não marquei muito bem o início, para poder dizer para você, eu comecei a fazer palestras. E quando eu comecei a fazer palestras, eu fui obrigado a ler. Naquela época não tinha computador, não tinha celular, não existia nenhuma rede social. Então eu tinha que ler. E graças a Deus eu tinha acesso a bons livros. Eu, de uma certa maneira, eu lia para passar para as outras pessoas. Mas chegou um momento que eu comecei a entender que eu estava lendo, na verdade, para mim. E aí eu comecei a entender certas coisas. A primeira coisa que eu comecei a entender é que eu tinha que tratar a minha esposa melhor. Eu era bastante teimoso, bastante cabeçudo. Se ela fizesse qualquer coisa errada, já era motivo, sabe, de eu ficar quieto, calado, um dia, 2 dias. E hoje eu olhando para trás, eu penso assim, ó, poxa vida, cara. A minha esposa é uma pessoa tão querida. Sempre foi querida. E eu agia de uma maneira, sabe, estúpida com ela. E eu achava que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo, porque eu estava certo. E ela estava errada, é claro, é óbvio. Eu sempre estava certo. E ela sempre estava errada. E hoje eu penso assim, cara, tu era um idiota, não? Se eu sou um idiota hoje ainda, sabe, imagina como é que eu era idiota naquela época. Eu achava que sabia alguma coisa, sabe, e na verdade eu não sabia nada. Se hoje eu entendo que eu não sei nada, você imagina quanto eu sabia naquela época. E um dia eu me deparei com uma frase.
E essa frase, eu passei essa frase, sabe, para milhares de pessoas que me assistiram. Essa frase me ajudou um monte. Ela me ajudou um monte. E eu vou dizer essa frase para você e de repente nós vamos analisar um pouquinho ela. Dizia assim, ó. É uma escritora americana, muito cristã, já é morta. Faleceu em 1915. Deixou muitos livros escritos. E um dos livros dela, chamado Mente, Caráter e Personalidade, nesse livro ela tem essa frase que, olha, se você seguir essa frase, você vai ter uma vida muito melhor. Estou fazendo um suspensezinho, sabe, para você ficar pensando, né? Vamos ver a frase. Abre aspas. Se olharmos ao lado brilhante das coisas, acharemos o suficiente para nos tornarmos felizes e animados. Se dermos sorrisos, né? Aqui, ó, se dermos sorrisos, eles nos serão devolvidos. E se falarmos palavras agradáveis, elas nos serão pronunciadas em retorno. Se olharmos o lado brilhante das coisas, ou seja, se olharmos ao lado brilhante das pessoas, dentro do casamento, você homem, você mulher, olhar o lado brilhante do teu cônjuge, o lado bom do teu cônjuge. Quando você conheceu ela, quando você conheceu ele, vocês falavam palavras agradáveis. Eu acho que sim, pelo menos, né? Quando começaram, pelo menos falavam palavras agradáveis. Apesar que eu conheço alguns que desde o início, né, de vez em palavras agradáveis, ficava um xingando o outro, né? Mas isso nós vamos resolver mais tarde. Mais tarde as coisas vão melhorar. É isso que as pessoas às vezes pensam, né? Se olharmos ao lado brilhante, ao lado bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a gente olhar o lado ruim de qualquer coisa, pode ser até um animal. Se a gente olhar o lado ruim, a gente vai olhar e vai dizer, eu não estou nem afim de olhar para isso. E às vezes a gente confunde as coisas com as pessoas. E nós não podemos confundir as coisas com as pessoas. As coisas é uma coisa, as pessoas é totalmente diferente. Então o que nós deveríamos de fazer? Isso aí com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, né? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, né? Com as pessoas, sabe, que estão junto de nós, com os vizinhos da gente, com todas as pessoas que rodeiam nós deveríamos de fazer o quê? Olhar o lado brilhante delas, olhar o lado bom delas. E se nós olharmos o lado bom delas, nós vamos ser felizes. Porque se nós olhar o lado ruim, só o lado ruim, e ó, você conhece pessoas assim, eu conheço pessoas assim, pessoas que só olham o lado errado das pessoas, só sabem falar mal. Fulano fez isso, outro fez aquilo, aquele outro, para outro fez aquele outro, o outro fez nada, olha só, sabe que vergonha, olha lá só o que fez. Dá a sensação que a pessoa está dizendo assim, você está vendo só? Todo mundo está errado aí ao redor de mim. O único certo e bonzinho sou eu. Não é assim? O único certo, o único bonzinho é a pessoa que está falando mal dos outros.
Então veja bem uma coisa aqui, ó. Para começar, não tem ninguém bonzinho. Não tem ninguém perfeito. Todo mundo tem um monte de defeitos. Só que a gente não enxerga eles. Eu não enxergo os meus defeitos. Se eu não entendesse isso, eu ia achar que eu era o cara mais perfeito do mundo. Mas eu não sou, não. Eu não sou porque eu sei que eu tenho um monte de defeitos e que eu nem sei aonde é que eles estão. Eu nem sei como é que eles são. Então eu não tenho como chegar e olhar o lado ruim das outras pessoas. Eu preciso olhar o lado bom. Porque quer ver uma coisa, gente? Por incrível que pareça, se a gente começar a olhar o lado bom das pessoas, imagina olhar o lado bom da esposa, a esposa olhar o lado bom do marido, só o lado bom. Ah, mas ele tem isso de errado, ele tem aquilo de errado. Eu não quero olhar para isso. Eu quero só olhar para o lado bom. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Vai ter muitas vezes, sabe, que a gente vai se pegar, sabe, pegando, sabe, bah, porque não sei o quê, porque olha só o que você fez, olha direito aqui, ó, tu tá igual o teu pai, tu tá igual a tua mãe, e não sei o quê, sabe. Ou, quando você nota que você está fazendo isso, ó, conte até 10. Peça para Deus assim, ó, meu Deus, tá vendo só aqui, ó, tô de novo criticando aqui, ó. Tô de novo criticando. Tem uma formiga aqui no meu, tem que tirar ela daqui. Tô de novo criticando. E aí dá uma parada, né, ó. Dá uma parada, poxa vida, eu não posso fazer isso. Quando eu quiser criticar de novo, sabe, eu vou ter que me policiar. Eu vou ter que me policiar, vou ter que chegar e dizer assim, ó, não, eu não quero olhar o lado ruim de ninguém, muito menos da minha esposa. Muito menos a esposa do marido. Olhar o lado brilhante das coisas, sabe? Porque quando a gente... Eu no meu tempo a gente namorava, né? Esse negócio aí de namoro aí parece que não existe mais hoje. Isso é uma coisa antiga, mas eu vou dizer para vocês, era uma coisa muito boa. Por quê? Porque aí, ó, havia tempo de um conhecer o outro. As coisas boas do outro e as coisas ruins. Dava tempo da gente ver como a pessoa com quem a gente estava, sabe, tratava os irmãos, tratava os pais, tratava os amigos, tratava as pessoas, né? Se não era briguenta, sabe? Se não era gastadeiro, né? Se não ficava só falando mal dos outros. Mais uma coisa, se não gostava de uma cervejinha, ô Humberto, agora pode parar, Humberto, você pode falar de tudo, cara, mas não fala da minha cerveja. Tá, eu posso ficar quieto, mas você conhece a vida de um bêbado? Você conhece a vida de uma bêbada? Você sabe quanto é que a família de um bêbado sofre? Você já viu isso? Dá uma olhadinha ao redor da tua casa, dá uma olhadinha, vai um pouquinho, de repente anda uma quadra. De repente você não precisa andar nenhuma quadra. E você vai ver um pouquinho dos resultados de alguém que um dia começou tomando só uma cervejinha. Então eu digo para você, ó, se o teu namorado, se a tua namorada gosta de uma cervejinha, abre o olho, porque amanhã ou depois ele e ela podem ser bêbados. Tá? Pode ser bêbados. E agora você de repente está querendo dizer para mim que você não aguenta mais o teu marido
Porque ele vive bêbado. Ele vive bêbado. E eu sei que é difícil. Agora, Humberto, o que eu faço? O que eu faço? Fico com ele? Fico com ela? Bom, isso é uma coisa que você agora vai ter que resolver. Eu não vou poder resolver para você. Eu não vou poder dizer nem para um lado e nem para o outro lado. Eu poderia dizer quando você começou a namorar ele ou ela. Aí eu podia dizer. Hoje eu não posso mais dizer. Hoje é você que tem que tomar essa decisão. Então, para que isso não venha acontecer, você, outro aqui, sabe? Cuidado. Hoje eu vejo essa meninada aí, sabe? Eu vejo essa meninada bebendo e bebendo e bebendo e bebendo e bebendo. Isso não vai dar um fim muito feliz, não. Para muita gente. Para muita gente não vai dar um fim muito feliz, não. Eu acho que a melhor de todas as coisas, sabe, é a gente pegar, sabe, e tirar fora as coisas que fazem mal à saúde. E, ó, vou dizer uma coisa aqui, ó, dá uma pesquisadinha, entra na internet, pega textos, sabe, importantes, sabe, lá, e vê lá o que os médicos falam com relação à bebida alcoólica, vê o que os médicos falam com relação ao cigarro, vê o que os médicos falam com relação às drogas, vê lá, pesquise, estude, e caia fora disso. Porque amanhã ou depois você vai infernizar a tua casa. Ninguém mais vai aguentar, os teus filhos não vão te aguentar. Os teus filhos não vão querer trazer os amigos dele para dentro da tua casa, da casa deles, porque tem um pai e uma mãe que são bêbados, que são drogados. Você está entendendo? Eu posso, de repente, agora estar sendo duro com você. E eu estou falando em olhar o lado brilhante das coisas. Olhar o lado brilhante das pessoas. É óbvio que um bêbado tem o seu lado brilhante. É óbvio que um bêbado tem o seu lado brilhante. E tem mulher que consegue, sabe, ficar olhando para o lado brilhante do marido bêbado, que chega todo dia bêbado. Todo dia ela tem que botar o marido sujo, porque ele não tem condições de tomar um banho, tem que botar o marido sujo, fedido, na cama, porque no outro dia ele tem que trabalhar. E todos os dias ela faz a mesma coisa. Essas mulheres são heroínas. Elas são heroínas. E o cara que faz isso é um doente. É um doente. Que pensou lá no passado, quando tomava uma cervejinha, coisa parecida, sabe? Pensava assim, não, eu só estou me divertindo, hoje é o dia da cerveja, é final de semana, vamos comemorar, vamos se alegrar, vamos tomar cerveja e etc, etc, etc. E um dia, sabe, acabou o dinheiro da cerveja, aí começa a tomar cachaça. Quando a cachaça já não adianta mais, conheço muita gente, sabe, que toma álcool puro. E muitos morrem muito cedo. Deixam filhos novos, deixam mulher nova. Né? É uma coisa do matrimônio, né? Nós não podemos, você não pode levar essa coisa para dentro da tua casa. Eu sei que hoje com essa mídia que tem aí, sabe, propagandas e mais propagandas, as propagandas mais lindas, as propagandas mais bonitas com relação a bebidas alcoólicas, né? Só que esses caras que fazem propaganda de bebida alcoólica, eles não vão depois na casa lá, sabe, ajudar aquela mulher lá a botar o marido dela bêbado na cama. Ninguém vai lá.
fizeram propagandas muito bonitinhas, mas não disseram o que tinha por trás, o que poderia acontecer depois. E eu volto agora a dizer que você precisa olhar o lado brilhante das coisas, o lado bom. E olhar o lado bom é pensar em usar coisas que são saudáveis, que também é uma realidade. Se você gosta de tomar uma cervejinha hoje, eu digo para você, ó, modere, hein? A melhor coisa que tem, sabe, é deixar a cerveja de lado, deixa ela quieto lá. Deixa ela quieto lá. Mas de repente você não vai dizer para mim, né? De repente você não vai dizer para ninguém que você não consegue ficar sem ela. Você diz para os outros que você para a hora que você quer. Mas para você, você sabe que você não consegue parar. E quando você sabe que você não consegue parar, por favor, entenda uma coisa agora muito importante que eu vou dizer para você. Peça socorro. Peça socorro. Se você pedir socorro para a pessoa certa, sabe, você vai ser ajudado. Agora, se você não pedir socorro, você vai ficar no teu anonimato, dizendo para todo mundo que você para a hora que você quer parar, mas você sabe que você já não consegue mais parar. E a tua mulher precisa olhar para o lado brilhante teu. E o lado brilhante teu agora vai ser o quê? Você chegar para ela e dizer assim, me ajuda, peça socorro, vai lá no ZAA, vai lá no médico, vai lá num psicólogo, vai lá em algum lugar, sabe, e peça socorro, eu estou pedindo socorro, eu não consigo parar, me ajude. Esse é o teu lado brilhante agora. Esse é o teu lado maravilhoso agora. Já que você não fez antes, hoje tem tempo ainda de você fazer. Entende? E eu estou falando não só para os homens, eu estou falando para as mulheres também. Porque tem muita mulher que bebe. Só que a mulher, ela é diferente do homem, ela esconde, ela nunca vai num boteco beber, com raras vezes. Hoje tem mulher que vai em boteco beber também, né? Afinal de contas, as propagandas mostram que as mulheres vão para o boteco beber também, né? Então hoje também tem mulher, mas muitas e muitas e muitas mulheres, elas bebem quietinhas em casa, né? Elas bebem quietinhas. E eu conheço muitas que o marido chega em casa e encontra a casa assim de pernas para o ar e uma mulher bêbada deitada em qualquer canto da casa. Entende? E aí eu pergunto a mesma coisa, como é que teu marido vai olhar o teu lado brilhante? O teu lado brilhante vai ser você pedir socorro. Me ajude porque eu preciso parar de beber, eu não consigo parar de beber. Não tenha vergonha de dizer isso. Não tenha vergonha, isso é uma doença. Isso é uma doença que é tratada, pode ser tratada. Milhares e milhares de pessoas, sabe, que bebiam e não conseguiam parar de beber, hoje já há anos não bebem mais. Porque foram ajudadas. Bom, nós não podemos ficar o tempo todo nisso aí, né? Nós temos o restante da frase, né? A segunda parte, a primeira é olhar o lado brilhante, né? Cuidar para não acusar. Cuidar para não acusar, porque veja bem uma coisa aqui, ó. Às vezes a gente acha que a gente está certinho, como eu já falei, que as outras pessoas estão erradas. E a gente quer exigir que as outras pessoas mudem. Ora, se a gente não consegue mudar, como é que a gente quer que as outras pessoas mudem? Se para a gente é tão difícil a gente mudar em alguns aspectos, imagine as outras pessoas agora, nós querer mudar as outras pessoas, não tem como.
Então é olhar o lado brilhante, olhar as coisas boas que a outra pessoa tem. Se você não achar, procure, até você achar uma coisa boa da outra pessoa. E aí comece a admirar aquela coisa boa que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa faz. E a segunda parte da frase é olhar, depois de olhar o lado brilhante, é sorrir, né? É sorrir. Para pensar direitinho. Quantas vezes você chegou em casa, sabe, de cara fechada, assim, ó, não esboça um sorriso, nada assim, ó. Imagina como é que a outra pessoa que está em casa lá, ou que vai vir para casa, como é que ela vai se sentir quando ela chegar e ver você, o cônjuge dela, sabe, o marido, a mulher dela, sabe, olhar para você e você tá assim, ó. Sabe? Não dá ânimo. E às vezes as coisas de repente não melhoram dentro de casa só porque falta sorriso, ó. Sorrir, né? Para alguns é difícil, né? Eu sei que para alguns é difícil sorrir. Essa vida tá tão difícil, é tanta complicação, é tanta dificuldade, é falta de coisas, sabe? É coisas dando errado, etc, sabe? Que o semblante vai fechando, e a pessoa não consegue mais sorrir. Mas tem que esboçar um sorriso. Tem que, sabe, pegar e esboçar um sorriso para outra pessoa. Nem que seja um sorriso assim, sabe? E aí depois volta a ficar de novo assim. Mas aquele sorriso já vai ajudar. Já vai dar um ar de esperança para outra pessoa. Poxa vida, ele sorriu para mim. Ela sorriu para mim. Isso já é um motivo, sabe, de um ou de outro dizer palavras bonitas, palavras boas, palavras agradáveis, né? Não falar de coisas ruins, falar de coisas agradáveis, motivar a outra pessoa, né? Ou tentar motivar a outra pessoa. De repente dizer para outra pessoa, poxa vida, você é uma pessoa especial, eu gosto muito de ti. Que coisa mais boa foi o dia que nós nos conhecemos. Para pensar direito. Quando é que foi a última vez que você falou isso pro teu cônjuge? Né? De repente aí está a resposta, por que de repente a coisa está tão difícil dentro de casa. E tem gente que diz assim, né, a mulher diz assim, esse meu marido não muda, isso aí não muda de jeito nenhum, isso aí é um, sabe, e daí dá aqueles nomes bonitos, sabe, aqueles nomes bonitos. Como não muda? Não muda de repente porque você não está mudando. De repente, quem tem que olhar o lado brilhante para começar a história é você. Não pode estar exigindo que o outro comece. Porque tem gente que diz assim, ó, já vi muitos e muitos dizer assim, ó, professor, isso não adianta não. Ih, você não sabe quem é que eu tenho lá em casa, não. Isso não adianta falar nada, não. Isso não adianta sorrir, isso não adianta dizer nada, isso não adianta. Aquilo lá é o nossa. Não dá para aguentar aquilo lá mais. De repente, você não consegue aguentar aquilo lá mais, porque você não está olhando o lado brilhante dessa pessoa. Você só olha o lado errado dela. E se você só olha o lado errado dela, você não vai se motivar, você vai ficar triste, você vai ficar angustiado, angustiada. Tô aqui, ó, tô preso aqui nessa coisa aqui, sabe? Quando é que isso aí vai sair daqui? De repente eu vou ter que sair, porque eu já não aguento mais. Claro que não vai aguentar mais, né? Só olha o lado errado, só olha o lado que tá arrebentado.
Deixa de olhar para esse lado e começa a procurar alguma coisa boa na outra pessoa e começa a admirar o que ela tem de bom. Sabe? Isso é sério, gente. O que eu estou dizendo, eu mudei a minha vida. Eu mudei muito, eu mudei. Eu sei que tem muita coisa ainda para eu mudar, eu sei disso. Mas eu mudei muito a minha vida, sabe? Depois de milhares de vezes, sabe, de fazer esse estudo aí com um monte de gente. E hoje eu estou falando com você. Aqui na praia de Costa Dourada, né? Na praia de Costa Dourada, que é um lugar encantador, né? Um lugar de repente inspirador para eu poder chegar aqui mesmo de chapéu e tudo, tá? Vocês estão vendo para o céu aí, o céu tá nublado, né? Mas se não botar esse chapéu aqui, ó, aqui por baixo aqui tem uma careca aqui, ó, o sol pega e torra. Então, pelo menos um chapéuzinho, pelo menos uma camiseta aqui, ó, para queimar bem menos, mesmo eu já estando há 120 dias aí andando por esse sol aqui. Né? Quer dizer, o casamento, quando a gente não admira a pessoa com quem a gente está, quando a gente não sorri para ela, quando a gente não diz palavras agradáveis para ela, ele vira uma coisa pior que o sol do meio-dia, quando está torrando a gente, sabe? É uma torração, torra. Daqui a pouco explode bolha para tudo que é lado. Daqui a pouco a vida vira um inferno. Você está conseguindo entender? Então, tem uma saída para nós. Tem uma saída. De repente você pode pensar que a saída é você largar essa pessoa, sabe, ir para outro lado. E muitos fazem isso, né? Muitos. Hoje está de um jeito assim, sabe, bem complicado mesmo, sabe? Se queimar o arroz em casa já é motivo para separação, né? Se quebrar aquele copo especial que eu ganhei do meu amigo, já é motivo para se separar. Né? Se de repente, sabe, o cônjuge não chega na hora que deveria de chegar, já é motivo para se separar. Aliás, tem casos até porque o cônjuge demora um pouquinho para tomar banho, sabe? Também é caso para se separar, porque afinal de contas está gastando um monte de luz, tá vendo aí, você sabe que não pode gastar luz aí, sabe? Desse jeito não dá mesmo, sabe? Não aguento mais, sabe? E papapá, e acaba se separando só porque ficou mais tempo. Você acha que eu estou brincando? Tem um monte de gente que se separa por causa disso. Por qualquer coisinha se separam. Quando eu falei no início, sabe, que eu estou há 43 anos, vai fazer 44 anos casado, e eu disse para vocês, sabe, que nós tivemos muitos problemas, e que muitos desses problemas ainda continuam hoje, mas que nós aprendemos a conviver um com o problema do outro, sabe? Isso é uma verdade na vida de todo mundo. Não existe aquela história, sabe, de, vou casar e vou ser feliz para sempre. Nunca vai acontecer nada errado. Vamos viver de amor sempre. Ô, gente, isso não existe. Existem problemas, sim, dentro dos casamentos, existem problemas, sim. Mas se você usar essa regra que eu te passei, sabe, de você olhar o lado brilhante, sabe, sorrir e falar palavras gentis, só você, o outro nem precisa fazer isso não. Não, eu não estou falando que o outro tem que fazer. Eu estou falando que você tem que fazer. De repente, se você fazer isso, uma semana, um mês, quem sabe um ano, ou mais de um ano, é possível, não é certo. É possível que a outra pessoa vai perceber que tem alguma coisa diferente. Agora, você não tem autorização nenhuma de querer obrigar que a outra pessoa faça isso que eu estou falando para você.
É você que tem que fazer isso. Muitos dizem para mim assim, mas não adianta, porque com quem eu tô casado não faz esse tipo de coisa. Quem é que está dizendo que ele tem que fazer, que ela tem que fazer? Quem tem que fazer é você, só você. Aí você pode dizer assim, mas eu também quero que a outra pessoa também faça. Bom, então vamos pedir para Papai do Céu, né? Vamos pedir para Deus. Meu Deus, tu me ajuda eu a fazer a coisa certa. Chega para Deus e diz assim, ó, meu Deus, tu que criou o casamento, né? Tu que fez com que o casamento existisse, sabe? Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu gostaria que o meu cônjuge agisse assim, assim, assim. Mas como ele não age, eu também não ajo assim, eu vou pedir para ti uma coisa, meu Deus. Faça eu agir desse jeito. Só você que pode mudar. A outra pessoa vai mudar se ela querer mudar. Você não pode obrigar ela a mudar. Se você tentar obrigar ela a mudar, sabe, você vai estar fazendo coisas erradas. Você vai estar fazendo coisas erradas. Aliás, você vai estar querendo fazer coisas impossíveis. Tá? Você fazendo, você olhando o lado brilhante da outra pessoa, né? Vamos ser repetitivos, né? Eu falei essa frase milhares e milhares e milhares de vezes para conseguir fazer efeito na minha vida. E de repente você vai ter que dizer muitas vezes essa frase, sabe, para ela fazer um efeito na sua vida. E você vai ter que colocar isso em prática, sabe? E de repente, com o tempo, você vai conseguir salvar o teu casamento. E se você salvar o teu casamento, pensa bem, você vai salvar, sabe, a casa dos teus filhos, né? Você vai salvar um monte. E de repente essa tua vida aí, sabe, que hoje parece ser um lixo, amanhã, sabe, vai ser uma vitrine de coisas bonitas para se ver. Tá bom? É o que eu desejo aí para todos nós, para você, para mim e para todos nós. Eu tenho que terminar porque o tempo já deu, né? Já deu. A gente de repente volta aí numa outra hora falando aí, quem sabe, de um assunto diferente, quem sabe um pouquinho desse assunto. Eu tenho que dar uma paradinha agora porque a chuva está começando a cair, sabe? E eu não sei se essa chuva vai ser fraquinha ou se daqui a pouco vai dar um toró aqui. É assim, né? Aqui nós estamos numa época de chuva aí, sabe? Daqui a pouco, bum, né? Que nem o casamento da gente, né? Às vezes tá bom, né? Daqui a pouco, por qualquer coisinha, vai, bum, explode tudo, né? Mas depois a chuva vai parar, né? Depois a chuva vai parar. E quem sabe eu vou poder voltar para cá, sabe? Para continuar falando. Assim é no casamento, né? Vai dar aquela briguinha, vai dar aquele boom, aquele momento de tempestade. Bah, bum, 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 bum. Mas a chuva vai passar. O temporal vai passar. E depois tudo pode voltar ao normal de novo, né? É desse jeito mesmo. Assim nós vamos passar a vida aí, sabe? E tem uma coisa aí, ó, gente, tem uma coisa aí, sabe? Eu tenho uma experiência, sabe, que eu não troco por ninguém, não. Poder ter só uma mulher na minha vida. Só uma mulher na minha vida. Tá? Ela tem a minha idade, ela está com 65 anos também, né? E eu acho ela bonita, né? Eu acho ela bonita. Ela tem um monte de coisas boas, ela tem, sabe, a voz dela, sabe, soa muito bem nos meus ouvidos, né? O jeito dela, a maneira como ela se comporta, sabe? A maneira como ela me trata, né?
E eu acho que ela deve ver alguma maneira em mim como eu trato ela também. Eu não sei, né? Eu não posso nem falar, né? Porque de repente ela pode estar querendo ser apenas agradável comigo, né? Mas eu acho que ela no fundo ela realmente gosta de mim, né? E eu com toda certeza gosto muito dela, tá? E a gente teve uma vida de sofrimento. A vida da gente não foi das melhores, não. Não por motivos de brigas, porque desde cedo nós aprendemos a não brigar, né? Mas por dificuldades da vida, né? Falta de dinheiro, né? Às vezes não tinha trabalho. E a gente procurava, sabe, mesmo dentro das palestras que a gente fazia, sabe, não abriam palestras, e quando não abriam palestras, sabe, a gente não tinha o suficiente que a gente precisava, né? E a gente sabia que daqui a pouco Deus iria abrir uma porta pra gente. E hoje nós estamos aqui nessa praia, de repente você pode estar pensando, mas então, Humberto, como é que você pode estar aí, sabe? Porque aqui, além de ser lindo, a vida é muito mais barata do que na cidade de Maringá, onde nós temos casa, apartamento para morar. Aqui é muito mais barato. Por isso que eu estou aqui. Costa Dourada. Aliás, é um lugar legal para você, de repente, que já está casado há algum tempo, quem sabe você que está para casar, ou que já casou agora há pouco tempo, né? Vim aqui nesse lugar. Esse lugar aí, além de lindo, ele é limpo. Limpo. Tá? O primeiro rio aqui para baixo, ele fica a 30 quilômetros aproximadamente. E o primeiro rio lá para cima também fica por volta de 30 quilômetros. Aqui a água é morninha, calma, né? Uma maravilha. É uma maravilha para, de repente, eu com 65 anos de idade, terminar minha vida aqui com a minha esposa, aqui nesse lugar aqui, que é encantador. E, de repente, amanhã ou depois você pode ter uma história, quem sabe, como a minha, né? Eu sei que faltam muitas coisas ainda. De todos os ângulos faltam muitas coisas ainda. Mas até agora, o que Deus deu para nós, sabe, foi muito maravilhoso. Mesmo Ele permitindo a gente passar por horas complicadas, né? Mas foi muito bom. Foi muito bom. E eu espero um dia poder morar com Ele, né? Eu espero um dia poder morar com Ele. Eu sei que Ele fez tudo para eu morar com Ele. E eu acredito, sabe? Eu tenho confiança que não tem jeito nenhum, sabe? De Ele fechar as portas para mim lá. Tá? Não pela minha bondade, nada, mas pela bondade dEle. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. E Ele fez tudo para me salvar. E Ele fez tudo para salvar você. Mesmo que a tua vida seja um lixo. Confie nesse Deus. Tá? Ele vai fazer de tudo para salvar o teu casamento. Tá? E Ele vai fazer de tudo para você um dia morar com Ele lá. E de repente a gente vai estar junto lá. Tá bom, meus queridos? Um abração grande. Deus te abençoe ricamente, né? E que essa palestra ou essa explanação aqui, sabe, venha fazer uma diferença positiva na tua vida. Tá bom? Um abração e Deus te abençoe, tá? Fique com Deus.